Mais duas convidadas por Skype é a Ana Rita Pereira, é médica legista e CEO da ONUS, empresa de perícias médico-legais e forenses, e a Vânia Mufreita, profissional em ciências forenses e criminais. As duas, Ana e Vânia, bem-vindas, e a pergunta basicamente é mesmo até para deixar aberta o suficiente para vocês começarem a vossa intervenção e a vossa resposta para onde quiserem. De que forma é que o sangue é importante para vocês no âmbito da medicina legal e nas ciências forenses e criminais? Ana, comece por si. Se calhar posso começar eu, sim. Antes de mais, queria agradecer o convite de poder estar presente neste debate sobre o sangue e as suas várias dimensões. Fiquei agradavelmente surpreendida com este convite, porque, acima de tudo, a medicina legal acaba por ser uma área médica que está no final da linha da vida e muitas das vezes não é introduzida em debates de saúde, portanto queria elogiar a abordagem. Nós aqui trazemos a medicina legal muitas vezes e mais vezes, se vocês nos desafiarem, mais vezes traremos, Ana. Há muitas pontes e é fundamental esta articulação com a saúde, sem dúvida, sem dúvida. Acima de tudo, o sangue é muitas das vezes para um médico legista é um ponto de chegada, ou seja, e não tanto um ponto de partida. Portanto, ou seja, o sangue neste sentido e em termos forenses é muitas das vezes o elemento que vai completar o puzzle, que é uma pista objetiva e, tal como o cadáver, nunca mente. Para fazer um pouco do contexto desta área médica, portanto, nós não fazemos só autópsias para verificar se existe uma morte natural ou uma morte violenta, mas avaliamos também vivos, quer em contexto de acidentes, seguros, erro médico, invalidez e também em crimes. O nosso principal objetivo é a produção de prova para tribunal, ou seja, nós vamos auxiliar o julgador a poder chegar à melhor verdade possível. Portanto, nós fazemos a aplicação do conhecimento médico para efeitos de justiça. Assim, voltando ao tema do sangue, o sangue pode ter vários objetivos forenses, desde ser uma fonte de DNA para questões de filiação e parentesco, identifica agressores em situações de crimes, podemos também detectar infecções e substâncias de abuso em cadáveres e com todas as suas consequências, e também comentando aqui a questão das doenças genéticas que o João falou, muitas das vezes podemos ter doenças genéticas que só são detectadas à hora da morte e que muitas das vezes é a medicina legal que vai fazer a ponte para a saúde de forma a poder detectar essas doenças depois nos descendentes desse falecido. Outra questão muito interessante em relação ao sangue é que, de alguma forma, quando estamos como médico legista, não é? Quando estamos a fazer uma autópsia médico-legal, de alguma forma o sangue é quase o nosso guião, é ele que nos indica o caminho. Ele pode estar mais visível ou pode estar menos visível. Se ele estiver visível, como por exemplo se tivermos sangue a sair de um determinado orifício, por exemplo do ouvido, nós vamos suspeitar que existe uma fratura da base do crânio, por exemplo. E o que vai acontecer é que essa parte anatómica vai ser mais detalhadamente dissecada. Por outro lado, por vezes o sangue não está tão visível numa autópsia médico-legal e, portanto, muitas das vezes, às vezes, não temos tantas pistas. Nestes casos, por exemplo, abordando aqui a questão dos homicídios, quando, por exemplo, temos uma suspeita de uma asfixia, muitas das vezes é o sangue que nos vai dar essas pistas. Por exemplo, vamos ter um cadáver em que o sangue está mais escuro, em que há congestão visceral, e vamos ter umas pequeninas manchas a nível ocular e a nível dos pulmões e do coração. E são esses sinais específicos que nos vão chamar a atenção para podermos estar perante uma asfixia. Por exemplo, numa sufocação ou numa esganadura, é super importante que depois haja uma disseção mais detalhada a nível do pescoço ou até a nível da face, onde depois vamos encontrar as infiltrações sanguíneas, que lá está, é aquele sangue que eu digo que é invisível, não é? E essas infiltrações sanguíneas, portanto, nos tecidos subjacentes, é que nos vão permitir fazer o diagnóstico.
Portanto, voltando aqui um bocadinho atrás, ou seja, o sangue é quase o nosso delator e é interessante ver nesta perspectiva. Num estudo que fiz sobre homicídios nas relações de intimidade, em Portugal, 60%, não, isto 60% é nos Estados Unidos, mas à semelhança dos Estados Unidos, Portugal, a principal método usado eram as armas de fogo. Neste momento, Portugal neste momento o método usado está a equilibrar-se junto com as armas de brancas, portanto, ou seja, neste momento as armas de fogo e as armas de brancas são os dois métodos mais usados em Portugal, mas, por exemplo, é interessante ver que a quantidade de sangue, de alguma forma, denuncia o tipo de violência. E, sobretudo, se falarmos neste tipo de crimes passionais, em contexto intrafamiliar. Por exemplo, se observarmos o que se passa, por exemplo, em Espanha, em que 70% dos crimes, em contexto de relações de intimidade, é usada arma branca. Portanto, ou seja, vamos ter um cenário, uma cena de crime muito mais suja, de alguma forma. Ou, por exemplo, na Dinamarca, 1/3 dos homicídios é usado o estrangulamento, portanto estamos a falar de uma morte muito mais limpa. Entretanto, também tive a oportunidade de trabalhar em África do Sul e na África do Sul o método mais usado é o espancamento e, portanto, também voltamos à questão de que já não vamos ter tanto sangue visível, mas de alguma forma, quando fazemos depois o hábito interno do cadáver, vamos observar esse sangue.